Milionário fica sem palavras ao ver mendiga negra surpreendendo no piano com talento. Na elite da cidade, o elegante Hotel Aurora era um palco de glórias e segredos. Naquela noite, a gala da beneficência prometia ser um deslumbrante desfile de riquezas e prestígio. O que ninguém esperava, porém, era que o inclusive encantador sorriso de Júlia, uma jovem funcionária do hotel, desafiaria todas as convenções sociais. Com apenas 19 anos, ela enfrentava todo tipo de humilhação ao servir aos convidados, vestida modestamente em meio a vestidos de gala e joias. O cheiro de perfume caro no ar misturava-se ao seu medo, a ansiedade que pulsava em seu peito. Sua vida não estava apenas marcada pela frustração de não fazer parte daquele mundo, mas também pela luta constante para pagar os medicamentos de sua avó doente. Por trás das cortinas do requinte, uma joia escondida brilhava. Júlia tinha um talento oculto para o piano. Habilidades forjadas em noites solitárias pontando as batidas. O murmúrio percorreu a plateia enquanto Júlia subia, a madeira do palco fria sob seus pés. Quando suas mãos tocaram as teclas, a sala se encheu de um som rico e profundo. No instante em que a melodia começou, corações emudeceram. A música fluiu como um rio. E Júlia se entregou ao momento, totalmente absorta. Os olhares de espanto se transformaram em aplausos entusiasmados, e a presença de Gerardo tornou-se cada vez mais proeminente em sua vida. Mas a entonação da energia mudou. Daniela, a namorada de Gerardo, observava com braços cruzados e um olhar cortante. A fama repentina de Júlia não era bem-vinda. Ela começou a espalhar rumores a respeito da jovem, insinuando que Júlia estava se aproveitando da atenção que recebia. Essa tempestade de palavras falsas fez o clima entre eles se tornar tenso. O que começou como um brilho de esperança estava se transformando em uma sombra de escândalo. E então, o destino revelou uma revelação ainda mais intrigante. Em meio à confusão, o mundo parecia girar ao redor dela nesse momento. Transtornada e emocionada, Júlia tinha que confrontar suas raízes familiares e lidar com o tumulto que isso causava em sua vida. Enquanto se preparava para uma apresentação que poderia ser sua chance de ouro em Coyoacán, ela sentiu o peso do passado, de sua avó e das expectativas que agora se abriam. Um misto de impotência e emoção a envolvia, tornando seu coração um campo de batalha. Nesse turbilhão, uma mensagem anônima apareceu em seu celular, ameaçadora e cruel. O que fazer? Deveria seguir em frente e subir ao palco? O medo começou a erodir sua determinação. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está... e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! Enquanto Júlia se debatia nas correntes de dúvida, seu celular vibrou na mesa, quebrando o silêncio tenso que a cercava. Ela hesitou, mas a curiosidade superou o medo. O aviso era de uma mensagem anônima. Se você subir ao palco, todas as verdades virão à tona. Um gelo percorreu sua espinha.
Quem poderia querer machucá-la assim? E que verdades poderiam ser reveladas? Decidida, Julia respirou fundo e olhou para Gerardo, que a observava com uma expressão de preocupação. Ele se aproximou, mas antes que pudesse dizer algo, um grito partiu da plateia. Olha! Uma mulher apontou, seu rosto expressando horror. A multidão se virou em direção à entrada. Um homem de terno escuro, rosto pálido e olhos como fogo, invadiu a sala, gritando pelas autoridades. Julia, você não pode tocar! Não agora! O desespero na voz dele era palpável, encharcando o ar pesado do salão. Cada um dos convidados fitou o intruso, confusos e temerosos. Júlia ficou paralisada, uma tensão carregada no peito. O que ele sabia sobre ela? Nesse momento, o homem se aproximou do palco, e a primeira coisa que Júlia notou foi a corrente pesada em seu pescoço. Era um colar com um símbolo que a fez sentir seu coração parar. Era o mesmo símbolo que sua avó, em momentos raros de lucidez, mencionava em seus sussurros delirantes. Voltou-se para Gerardo, que estava em choque, e a realidade parecendo ruir diante deles. Você precisa saber a verdade, Júlia. Ele não é quem você pensa! O homem gritou, apontando para Gerardo, cujos olhos se arregalaram. Ninguém no ambiente parecia entender o que estava acontecendo, exceto Júlia. O passado, oculto nas sombras, começava a emergir. Que verdade? Ela perguntou, a voz tremendo. Os murmúrios da plateia soavam como ecos distantes. O que você sabe sobre mim? O que você não sabe? O homem respondeu, um sorriso amargo se formando em seus lábios. Ele não é seu irmão de sangue. Ele é seu rival. O homem que destruiu sua família. As palavras foram como um golpe. Júlia sentiu o chão se abrir sob seus pés, o caos em sua mente armando um turbilhão. Gerardo franziu a testa, ainda mais confuso que ela. Não é verdade! Gritou. Júlia, escute! Mas o homem continuou, com a voz elevada pela emoção. Você precisa saber quem realmente é. Sua avó protegeu você, mas agora o segredo está prestes a ser revelado. A sala ficou em silêncio. O choque era palpável. Havia uma expectativa no ar, quase eletrizante. Júlia olhou ao redor, sentindo-se cada vez mais perdida. Rumores sobre seu passado? Um rival encoberto por mentiras. O mundo dela estava se desmoronando. As pessoas na plateia se entreolhavam, algumas murmurando, outras com expressões de escândalo. Mas de dentro do caos, uma estranha clareza começou a surgir em sua mente. Ah, se apenas sua avó pudesse falar. Quando o silêncio absorveu os gritos, Júlia sentiu uma ferida se abrir em seu coração. O que mais estaria escondido? O que mais não sabia? Com um nó na garganta, encarou Gerardo e, pela primeira vez, viu algo que não podia ignorar. O medo em seus olhos. Mas a urgência do momento era maior, e um novo impulso tomou conta dela. Um lampejo de determinação. E enquanto se preparava para enfrentar o maior desafio de sua vida, uma nova mensagem surgiu na tela de seu celular, cortando todo o resto de esperança. Se você não parar, não encontrará sua avó viva. O tempo está acabando. As pessoas começaram a se agitar, criando um caos. Júlia sentiu a adrenalina disparar. O homem era o próprio pesadelo que sua avó sempre mencionara. Alguém que ela supunha que estava longe de sua vida. Júlia! Gerardo exclamou. Mas agora ela só conseguia pensar na liberdade de escapar. No entanto, algo a impediu de se mover. O homem do canto começou a caminhar em direção ao palco,
e a sala parecia congelar, o tempo estirando-se. Ela olhou fixamente para Gerardo, que estava entre a preocupação e a raiva, mas então ouviu a voz do homem serena e desdenhosa. Você não sabe quem realmente é, não? Você está prestes a descobrir. Com uma nova onda de desesperança, Júlia se perguntou quais segredos estavam escondidos sob os sussurros da sua avó. E mais importante, o que aconteceria com a única pessoa que tinha em sua vida agora? O homem se aproximava a passos lentos, como se estivesse desenhando o destino diante dela. E a sala, antes cheia de glamour, agora era uma armadilha. Pé! Você está prestes a fazer uma escolha, Júlia. Uma escolha que pode mudar tudo, e talvez até mesmo a sua vida. As palavras dele ressoaram pesadas e sombrias. A tensão estava insuportável, e enquanto o homem continuava a se aproximar, Júlia percebeu que sua escolha estava não apenas entre tocar ou fugir, mas entre enfrentar a verdade dolorosa ou permanecer no escuro. E assim, naquele momento decisivo, tudo girou ao seu redor. O que ela realmente faria agora? A tensão estava insuportável. E enquanto o homem continuava a se aproximar, Júlia percebeu que sua escolha estava não apenas entre tocar ou fugir, mas entre enfrentar a verdade dolorosa ou permanecer no escuro. No entanto, antes que pudesse tomar qualquer decisão, uma cortina de fumaça escura começou a invadir o salão, elegantemente decorado. O cheiro de queimado tomou conta do ar, e um grito desesperado ecoou de algum lugar na multidão. Fogo! Fogo! A gritaria se espalhou como um incêndio, e a sala imediatamente As pessoas começaram a empurrar umas às outras em direção às saídas, e Júlia, paralisada pela confusão, apenas conseguia olhar para o homem que se aproximava, ainda mais aterrorizada. "Júlia, venha comigo!" Gerardo gritou, se esforçando para se aproximar dela. Mas ela estava em estado de choque, os ecos das palavras do homem ainda ressoando em sua mente. Ela mal podia ouvir o tumulto ao seu redor. "Você precisa saber a verdade", o homem insistia, mas seu tom agora era abafado pelo pânico coletivo. De repente, ele parou e olhou para trás, como se soubesse de algo que os outros não viam. No mesmo instante, uma explosão fez as janelas tremerem e o vidro estilhaçou-se. Júlia sentiu uma onda de calor e o desespero tomou conta dela. Então, como se tudo ao seu redor se tornasse irrelevante, ela ouviu. Um homem alto, de terno claro e olhos frios, aparecendo do fundo da sala. Era como se ele tivesse surgido do nada. Com um sorriso malévolo nos lábios, a luz das chamas que começavam a lamparinar na sala iluminou seu rosto e Júlia sentiu um frio cortante na espinha. Ele olhava diretamente para ela. "Eu sabia que você viria, Júlia", ele disse, sua voz suave, mas penetrante. "É hora de levá-la de volta para casa." "Quem é você?" Júlia gritou, sua voz misturada ao alvoroço. À medida que o homem se aproximava, ela sentiu seu coração disparar. Não por medo apenas, mas pela estranha sensação de que ele a conhecia, de alguma forma. "Você não se lembra de mim?" "Mas claro, não foi sua avó que lhe contou a verdade?" Ele piscou, como se estivesse se divertindo com a confusão dela. "Eu sou a razão pela qual sua família está se desfazendo." Nesse momento, tudo virou um turbilhão. O homem de terno escuro se voltou, encarando a nova ameaça.
Júlia percebeu que o verdadeiro perigo estava ali, naqueles olhos frios e na segurança com que o homem se movia. A plateia estava em completo pânico, pessoas empurrando-se, tentando alcançar as saídas. A fumaça já cobria quase tudo, tornando a sala opaca e caótica. Júlia, precisamos sair! Gerardo gritou, estendendo a mão. Ela hesitou. Sua mente fervilhava com perguntas. Não vá, Júlia! O homem de terno claro exclamou, dando um passo à frente. A verdade está prestes a ser revelada. E com essas palavras, ele puxou algo de dentro do terno. Uma caixa antiga, coberta de poeira e marcas do tempo. O que está dentro pode mudar tudo. Antes que pudesse reagir, o homem de terno escuro investiu contra ele, como uma tempestade. Um murro foi desferido e os punhos se chocaram. O impacto reverberou pela sala e Júlia ficou horrorizada, sem saber se deveria correr ou ficar. A caixa caiu no chão, se abrindo e revelando uma série de documentos, fotografias amareladas e um diário. As páginas voaram, trazendo gravuras de um passado que Júlia nunca conheceu. Ela viu rostos familiares e uma palavra cortou como uma faca. Traição. A explosão de emoções fez o ar ficar pesado. Júlia! Gerardo gritou novamente, puxando-a para mais perto. Mas seu olhar estava fixo nas imagens, as respostas fazendo seu coração acelerar. Não, não olhe! O homem de terno claro gritou em desespero, mas era tarde demais. Júlia se sentiu como se o chão abaixo dela estivesse desmoronando, enquanto uma nova onda de realidade começava a se formar. As respostas estavam ali, e a cada página que passava, uma nova verdade chocante se desdobrava. As chamas começaram a devorar o que restava da gala. E as pessoas estavam em desespero absoluto. Mas Júlia estava presa, seus olhos queimando com o que sabia agora. Tudo estava mudando na fração de segundo, e no fundo uma pergunta ecoava em sua mente. Até onde ela estava disposta a ir para descobrir a verdade sobre si mesma e sua família? Escolha, Júlia. O passado ou o futuro? O homem a desafiou e com isso o caos se tornou um palco para uma nova guerra. A batalha de um passado obscuro que só começava a se revelar. Como essa verdade chocante mudaria seu futuro? Júlia estava prestes a descobrir, mas a sala ao redor dela estava em colapso e o tempo estava se esgotando. Enquanto Júlia analisava as fotografias espalhadas pelo chão, um calor flamejante começou a elevar-se ao seu redor. As chamas consumiam rapidamente a sala de gala, refletindo a tensão e o pânico que agora dominavam o evento. O homem de terno claro estava prestes a falar novamente, mas um grito atravessou a sala, cortando o ar pesado. Ele está vindo! Uma mulher, de vestido elegante, apinhou as palavras. A familiaridade na feição dele fez o coração de Júlia disparar. Era o pai que ela nunca conhecera, desaparecido por anos. A força dele estava ali, voltando para assombrá-la. Surpresa, minha querida Júlia, ele disse, com um sorriso que não chegava aos olhos. Eu sempre soube que você viria. Gerardo e o homem de terno escuro estavam em lados opostos, ambos surpresos e confusos. A multidão, agora distante e agitada, criava um círculo opressivo em torno de Júlia, como se suas vidas estivessem seladas em um filme de horror. O que estava acontecendo? O homem que ela acreditava estar fora de sua vida agora estava ali, no centro do inferno. Você não pode estar aqui! Júlia gritou, embora sua voz tremesse, revelando o desespero que a dominava. Suas memórias da avó
das histórias contadas com sussurros vinham à tona. Todas aquelas noites se transformavam em um emaranhado de confusão. O homem a observava com um misto de desprezo e orgulho. Ele avançou. Júlia hesitou, mas isso não a impediria de continuar. Por que você fez isso? O que mais você está escondendo de mim? O olhar dele ficou sombrio. Ah, minha jovem, você é tão ingênua. Sua avó te protegeu de várias verdades, mas agora está na hora de você crescer. Ele apontou para a caixa no chão, os documentos ainda espalhados, como se estivessem esperando seu desfecho. O que está ali pode ser a única coisa que te salvará. Uma onda de raiva e confusão tomou conta de Júlia. Salvar-me de quê? De você? Da sua manipulação? Sabe, eu não sou o único envolvido nisso. Ele começou, mas uma explosão repentina de uma das janelas fez as pessoas gritarem e se afastarem. A fumaça se espalhou rapidamente e algo dentro de Júlia começou a se quebrar. Cada palavra que ela ouvia como um eco nas paredes. Antes que pudesse recuperar a compostura, o homem de terno escuro, que até então estava em silêncio, interrompeu com uma afirmação bombástica. Você não é apenas filha do homem que está aqui. Você é a única descendente de uma linha de pessoas dotadas, Júlia. Você possui habilidades que nunca soube que tinha. Os murmúrios na sala aumentaram, enquanto a revelação ressoava entre os presentes. Júlia queria gritar, queria correr, mas estava paralisada. Isso não faz sentido! Tudo o que eu sou vem da luta da minha avó. E ela estava certa em te proteger. Mas a verdade tem um preço, e você está prestes a pagá-lo. O homem de terno claro observava a cena com um sorriso triunfante, como se estivesse controlando cada movimento. A explosão do passado a rodeava. A cada palavra, Júlia sentia seu coração afundar em uma realidade não conhecida. A fumaça a asfixiava, e a sala, uma vez glamurosa, agora era um campo de batalha. Ela olhou para Gerardo, desesperada. O que eu faço? Eu não sei como lutar. O medo a cercava como se fosse uma jaula, e esse novo conhecimento sobre seus poderes não fazia sentido. Poderia isso ser real? Antes que qualquer coisa pudesse ser decidida, o terno claro avançou, encurralando-a contra a parede com um olhar que a desnudava. Ouça, Júlia, você precisa escolher a verdade ou a sombra que te cerca. Sua voz era um sussurro cortante, e a sala, antes cheia de vida, agora estava em silêncio absoluto, com a única luz vindo das chamas. Uma escolha e um mistério que a desafiava a sair do escuro. Júlia sentiu o peso de um destino prestes a ser revelado. Mas o que isso significava para ela? A decisão pairava no ar, enquanto os olhares se concentravam nela, e ela soube que, independentemente do caminho que escolhesse, nada seria como antes. Enquanto Júlia analisava as fotografias espalhadas pelo chão, um calor flamejante começou a elevar-se ao seu redor. As chamas consumiam rapidamente a sala de gala, refletindo a tensão e o pânico que agora dominavam o evento. O homem de terno claro estava prestes a falar novamente, mas um grito atravessou a sala, cortando o ar pesado. Ele está vindo! Uma mulher, de vestido elegante, apinhou as palavras enquanto apontava para a entrada. O caos tomou uma nova dimensão com a revelação da figura que surgia. A familiaridade na feição dele fez o coração de Júlia disparar. Era o pai que ela nunca conhecera, desaparecido por anos.
A força dele estava ali, voltando para assombrá-la. Surpresa, minha querida Júlia! Ele disse com um sorriso que não chegava aos olhos. Eu sempre soube que você viria. Gerardo e o homem de terno escuro estavam em lados opostos, ambos surpresos e confusos. A multidão, agora distante e agitada, criava um círculo opressivo em torno de Júlia. Como se suas vidas estivessem seladas em um filme de horror. O que estava acontecendo? O homem que ela acreditava estar fora de sua vida agora estava ali, no centro do inferno. Você não pode estar aqui. Júlia gritou, embora sua voz tremesse, revelando o desespero que a dominava. Suas memórias da avó, das histórias contadas com sussurros, vinham à tona. Todas aquelas noites se transformavam em um emaranhado de confusão. O homem a observava com um misto de desprezo e orgulho. E avançou. Júlia hesitou, mas isso não a impediria de continuar. Por que você fez isso? O que mais você está escondendo de mim? O olhar dele ficou sombrio. Ah, minha jovem, você é tão ingênua! Sua avó te protegeu de várias verdades. Mas agora está na hora de você crescer. Ele apontou para a caixa no chão, os documentos ainda espalhados, como se estivessem esperando seu desfecho. Que está ali pode ser a única coisa que te salvará. Uma onda de raiva e confusão tomou conta de Júlia. Salvar-me de quê? De você? Da sua manipulação. Sabe, eu não sou o único envolvido nisso. Ele começou. Mas uma explosão repentina de uma das janelas fez as pessoas gritarem e se afastarem. A fumaça se espalhou rapidamente e algo dentro de Júlia começou a se quebrar. Cada palavra que ela ouvia parecia um eco nas paredes. Antes que pudesse recuperar a compostura, o homem de terno escuro, que até então estava em silêncio, interrompeu com uma afirmação bombástica. Você não é apenas filha do homem que está aqui. Você é a única descendente de uma linha de pessoas dotadas, Júlia. Você possui habilidades que nunca soube que tinha. Os murmúrios na sala aumentaram enquanto a revelação ressoava entre os presentes. Júlia queria gritar, queria correr, mas estava paralisada. Isso não faz sentido. Tudo que eu sou vem da luta da minha avó. E ela estava certa em te proteger. Mas a verdade tem um preço e você está prestes a pagá-lo. O homem de terno claro observava a cena com um sorriso triunfante, como se estivesse controlando cada movimento. A explosão do passado a rodeava. A cada palavra, Júlia sentia seu coração afundar em uma realidade não conhecida. A fumaça a asfixiava e a sala, uma vez glamurosa, agora era um campo de batalha. Ela olhou para Gerardo desesperada. O que eu faço? Eu não sei como lutar. O medo a cercava como se fosse uma jaula, e esse novo conhecimento sobre seus poderes não fazia sentido. Poderia isso ser real? Antes que qualquer coisa pudesse ser decidida, o terno claro avançou, encurralando-a contra a parede, com um olhar que a desnudava. Ouça, Júlia! Você precisa escolher a verdade ou a sombra que te cerca. Sua voz era um sussurro cortante, e a sala, antes cheia de vida, agora estava em silêncio absoluto, com a única luz vindo das chamas, uma escolha e um mistério que a desafiava a sair do escuro. Então, diante dela, alguém na multidão tomou coragem e gritou com uma clareza cortante. É tudo uma armadilha! Júlia, cuidado! Um arrepio percorreu o corpo dela. A mulher da gritaria era uma velha conhecida, uma amiga da avó.
O desespero em seu olhar era evidente. Ele não é seu pai! Ele é um impostor! As palavras dela foram como um soco no estômago de Júlia. Mas como? O homem ao seu lado, aquele que ela categoricamente recusava a acreditar ser uma ameaça, começou a hesitar. Júlia sentiu as bases de sua vida tremerem. Se os verdadeiros laços que conhecera não eram reais, quem era ele? O impostor! O homem de terno claro olhou para Júlia com incredulidade. Ela está louca, Júlia. Não escute. Mas a dúvida agora se enraizava em seu coração como um veneno. Júlia olhou mais uma vez para a mulher, que adiantou um passo. Ele nunca foi seu pai. Ele destruiu sua família para assumir o controle do que é seu por direito. O que você tem é mais poderoso do que imagina. A sala estava prestes a desmoronar ao redor dela, enquanto o verdadeiro terror começava a se desenredar. Júlia estava em uma encruzilhada. Essa revelação alterava tudo. De repente, o homem de terno claro começou a rir. Uma risada sombria. Você acha que pode sair dessa? A verdade sempre vem à tona, e mesmo que você descubra, será tarde demais. Júlia parou, a confusão se transformando em determinação. Mas enquanto sua mente lutava para entender tudo, uma nova mensagem ecoou em seu celular. Uma mensagem que fez seu coração parar. Eles estão vindo! Fuja! Uma sensação de terror absoluto a dominou. O que ela escolheria fazer agora, enquanto o passado se desvendava e raízes do presente se atacavam? E mais importante, de quem ela realmente poderia confiar? A pergunta pairava no ar, enquanto as chamas começavam a consumir mais do que o espaço ao seu redor. Começavam a consumir o futuro dela. Enquanto Júlia analisava as fotografias espalhadas pelo chão, um calor flamejante começou a elevar-se ao seu redor. As chamas consumiam rapidamente a sala de gala, refletindo a tensão e o pânico que agora dominavam o evento. O homem de terno claro estava prestes a falar novamente, mas um grito atravessou a sala, cortando o ar pesado. Ele está vindo! Uma mulher de vestido elegante apinhou as palavras enquanto apontava para a entrada. O caos tomou uma nova dimensão com a revelação da figura que surgia do fogo. Um homem corpulento, com um brilho maligno nos olhos. A familiaridade na feição dele fez o coração de Júlia disparar. Era o pai que ela nunca conhecera, desaparecido por anos. A força dele estava ali, voltando para assombrá-la. Surpresa, minha querida Júlia! Ele disse com um sorriso que não chegava aos olhos. Eu sempre soube que você viria. Gerardo e o homem de terno escuro estavam em lados opostos, ambos surpresos e confusos. A multidão, agora distante e agitada, criava um círculo opressivo em torno de Júlia, como se suas vidas estivessem seladas em um filme de horror. O que estava acontecendo? O homem que ela acreditava estar fora de sua vida, agora estava ali, no centro do inferno. Você não pode estar aqui. Kalia Keitou! Embora sua voz tremesse, revelando o desespero que a dominava. Suas memórias da avó, das histórias contadas com sussurros, vinham à tona. Todas aquelas noites se transformavam em um emaranhado de confusão. O homem a observava com um misto de desprezo e orgulho. Ele avançou. Júlia hesitou, mas isso não a impediria de continuar. Por que você fez isso? O que mais você está escondendo de mim? O olhar dele ficou sombrio.
Ah, minha jovem, você é tão ingênua. Sua avó te protegeu de várias verdades. Mas agora está na hora de você crescer. Ele apontou para a caixa no chão, os documentos ainda espalhados, como se estivessem esperando seu desfecho. O que está ali pode ser a única coisa que te salvará. Uma onda de raiva e confusão tomou conta de Júlia. Salvar-me de quê? De você? Da sua manipulação? Sabe, eu não sou o único envolvido nisso. Ele começou, mas uma explosão repentina de uma das janelas fez as pessoas gritarem e se afastarem. A fumaça se espalhou rapidamente e algo dentro de Júlia começou a se quebrar. Cada palavra que ela ouvia parecia um eco nas paredes. Antes que pudesse recuperar a compostura, o homem de terno escuro, que até então estava em silêncio, interrompeu com uma afirmação bombástica. Você não é apenas filha do homem que está aqui. Você é a única descendente de uma linha de pessoas dotadas, Júlia. Você possui habilidades que nunca soube que tinha. Os murmúrios na sala aumentaram enquanto a revelação ressoava entre os presentes. Júlia queria gritar, queria correr, mas estava paralisada. Isso não faz sentido. Tudo que eu sou vem da luta da minha avó. E ela estava certa em te proteger. Mas a verdade tem um preço, e você está prestes a pagá-lo. O homem de terno claro observava a cena com um sorriso triunfante, como se estivesse controlando cada movimento. A explosão do passado a rodeava. A cada palavra, Júlia sentia seu coração afundar em uma realidade não conhecida. A fumaça a asfixiava. O medo a cercava como se fosse uma jaula. E esse novo conhecimento sobre seus poderes não fazia sentido. Poderia isso ser real? Antes que qualquer coisa pudesse ser decidida, o terno claro avançou, encurralando-a contra a parede, com um olhar que a desnudava. Ouça, Júlia, você precisa escolher a verdade ou a sombra que te cerca. Sua voz era um sussurro cortante, e a sala, antes cheia de vida, agora estava em silêncio absoluto, com a única luz vindo das chamas. Uma escolha e um mistério que a desafiava a sair do escuro. Então, diante dela, alguém na multidão tomou coragem e gritou com uma clareza cortante. É tudo uma armadilha! Júlia, cuidado! Um arrepio percorreu o corpo dela. A mulher da gritaria era uma velha conhecida, uma amiga da avó. O desespero em seu olhar era evidente. Ele não é seu pai, ele é um impostor! As palavras dela foram como um soco no estômago de Júlia. Mas como? O homem ao seu lado, aquele que ela categorizava como uma ameaça, começou a hesitar. Júlia sentiu as bases de sua vida tremerem. Se os verdadeiros laços que conhecera não eram reais, quem era ele? Um impostor? O homem de terno claro olhou para Júlia com incredulidade. Ela está louca, Júlia! Não escute! Mas a dúvida agora se enraizava em seu coração como um veneno. Júlia olhou mais uma vez para a mulher, que adiantou um passo. Ele nunca foi seu pai. Ele destruiu sua família para assumir o controle do que é seu por direito. O que você tem é mais poderoso do que imagina. A sala estava prestes a desmoronar ao redor dela. Enquanto o verdadeiro terror começava a se desenredar, Júlia estava em uma encruzilhada. Essa revelação alterava tudo. De repente, o homem de terno claro começou a rir, uma risada sombria. Você acha que pode sair dessa? A verdade sempre vem à tona, e mesmo que você descubra, será tarde demais. Júlia parou,
a confusão se transformando em determinação. Mas enquanto sua mente lutava para entender tudo, uma nova mensagem ecoou em seu celular. Uma mensagem que fez seu coração parar. Eles estão vindo! Fuja! Uma sensação de terror absoluto a dominou. O que ela escolheria fazer agora, enquanto o passado se desvendava e raízes do presente se atacavam? E, mais importante, de quem ela realmente poderia confiar? A pergunta pairava no ar, enquanto as chamas começavam a consumir mais do que o espaço ao seu redor. Começavam a consumir o futuro dela. Nesse momento, um estrondo ensurdecedor quebrou o silêncio. O teto cedeu em uma onda de fumaça e entulho. E a sala ficou repleta de gritos e pânico. No meio da confusão, algo impensável aconteceu. Um brilho dourado irrompeu do centro das chamas, como se o próprio fogo estivesse respondendo a uma chamada transcendente. Os olhos de Júlia se arregalaram enquanto via algo surgir da luz. Era um espírito, uma figura luminosa que flutuava diante dela. Com um semblante gentil e uma expressão de amor profundo, a entidade estendeu a mão. Júlia, disse, sua voz ecoando como um sussurro suave, mas poderoso. Seu verdadeiro legado precisa ser liberado. Os homens pararam, confusos e desacreditados, enquanto a figura se aproximava mais. Júlia sentiu um calor familiar crescer dentro dela. Quem é você? Ela perguntou, sua voz trêmula. Sou uma parte de você, sua essência ancestral, ela respondeu, uma deusa de sua linhagem. Você tem o poder para mudar o destino de sua família e corrigir os erros do passado. Mas para isso, uma escolha deve ser feita. O homem de terno claro estava agora branco como um lençol. A risada que antes ecoava foi substituída por desespero. Não escute! Você não sabe o que está invocando. A sala estava em uma dimensão paralela. O tempo estagnado enquanto Júlia lutava contra o caos. Só havia uma certeza agora. Sua verdadeira identidade era mais que apenas um nome. Era um legado com potencial, um poder que até então permanecia adormecido dentro dela. Você é especial, Júlia, continuou a figura mística. Use isso para reivindicar quem você realmente é. E sem hesitar, Júlia estendeu a mão em direção à luz, enquanto o mundo ao seu redor se tornava um turbilhão. A escolha agora estava totalmente nas suas mãos. Usar o poder que despertava ou continuar nas sombras do passado. O que ela decidiria afetaria a vida de todos ao seu redor. Mas teria coragem suficiente para seguir. O fogo a cercava, mas dentro do coração dela, uma chama de esperança começava a brilhar. Enquanto Júlia analisava as fotografias espalhadas pelo chão, um calor flamejante começou a elevar-se ao seu redor. As chamas consumiam rapidamente a sala de gala, refletindo a tensão e o pânico que agora dominavam o evento. O homem de terno claro estava prestes a falar novamente, mas um grito atravessou a sala, cortando o ar pesado. Ele está vindo! Uma mulher de vestido elegante exclamou enquanto apontava para a entrada. O caos tomou uma nova dimensão com a revelação da figura que surgia do fogo. Um homem corpulento, com um brilho maligno nos olhos. A familiaridade na feição dele fez o coração de Júlia disparar. Era o pai que ela nunca conhecera, desaparecido por anos. A força dele estava ali, voltando para assombrá-la. Surpresa, minha querida Júlia! Ele disse, com um sorriso que não chegava aos olhos. Eu sempre soube que você viria. Gerardo,
e o homem de terno escuro estavam em lados opostos, ambos surpresos e confusos. A multidão, agora distante e agitada, criava um círculo opressivo em torno de Júlia, como se suas vidas estivessem seladas em um filme de horror. O que estava acontecendo? O homem que ela acreditava estar fora de sua vida, agora estava ali, no centro do inferno. Você não pode estar aqui! Júlia gritou, sua voz tremendo de indignação e medo. Os rostos ao seu redor estavam pálidos, os sussurros aumentavam. Suas memórias da avó, das histórias contadas em momentos de desespero, começavam a tomar forma em sua mente. Todas aquelas noites se transformavam em um emaranhado de confusão e raiva. Ele avançou e Júlia, tomada por uma onda de coragem, gritou: "O que você quer de mim? O que você fez com a minha família?" O olhar dele ficou sombrio. "Ah, minha jovem, você não sabe, sua avó me traiu. Ela escondeu você de mim, do meu legado." Sua voz era fria e ameaçadora. "Mas agora você tem que escolher o seu legado ou continuar escondida nas sombras dela." Nesse momento, as chamas começaram a lamparinar e a fumaça se espalhou pelas janelas quebradas, confundindo os sentidos. A presença do pai, a figura do homem de terno claro e o homem de terno escuro se tornaram indistintas no meio da confusão crescente. A sensação de sufocamento no peito de Júlia aumentava. Ela olhou mais uma vez para o espírito, que flutuava ali, iluminado em meio à fogueira. "Você é parte da minha essência ancestral", ele disse, sua voz ecoando como um sussurro suave, mas profundo. "Libere seu verdadeiro poder, Júlia. Você precisa enfrentar a verdade." E naquele momento, algo inesperado aconteceu. Uma explosão de luz dourada irrompeu do centro das chamas. Uma energia poderosa que iluminou todo o ambiente. O homem corpulento, seu pai, empalideceu. Seu sorriso maligno se desfez em terror. "Não! Isso não pode estar acontecendo!" Júlia, dominada pelo poder que emergia dela, sentiu uma conexão intensa com aquele brilho. Era como se uma corrente de força e sabedoria estivesse fluindo através de seu corpo. Mas... quando olhou de volta para o pai, algo em seu olhar a fez hesitar. Havia uma tristeza profunda, ferida, que revelava uma história que ela não conhecia. "Você não compreende", ele sussurrou, a voz agora carregada de emoção. "Eu não sou seu inimigo. Eu sou parte de tudo isso também." As emoções se aglomeraram dentro dela. Até aquele momento, Júlia acreditava que a verdade poderia dar a ela o controle. Mas agora ela se via em uma encruzilhada. O que ele disse era verdade? Poderia ela realmente confiar naquele homem que a abandonou no passado? A sala estava em um turbilhão. As chamas crepitavam e os gritos de desespero se tornaram um eco distante. O homem de terno claro começou a se aproximar, sua risada soando cada vez mais sem vida. "Você não entende, Júlia. Alguém está controlando a verdade que você quer descobrir. Alguém que se infiltrou em sua vida. E se você não fizer a escolha certa, perderá a única chance que tem de unir sua família de volta." O impacto da revelação fez jus a um silêncio súbito. Júlia sentiu seu coração acelerar. O que estava realmente acontecendo? Uma traição maior estava prestes a se revelar? Ela olhou para Gerardo, que estava em choque, e para os rostos ao seu redor, que se tornaram borrões de suor e tensão.
Escolha agora. Júlia, você tem poucos segundos. O que é mais importante para você? O homem corpulento exclamou, sua voz agora ecoando desespero. A sala parecia tremer, e Júlia sabia. O que quer que ela escolhesse agora moldaria não só seu destino, mas de todos à sua volta. O que realmente era verdade? E qual era o seu verdadeiro legado? Enquanto a fumaça se tornava espessa e as chamas dançavam em seu redor, ela sentiu que o tempo se esgotava. Com a herança de sua família nas mãos, o passado e o futuro estavam prestes a se colidir. Ah! O ambiente ao redor de Júlia estava em transformação. O calor das chamas se intensificava. O medo pulsava no ar, como um tambor. Ela olhou de um lado para outro, a confusão dominando sua mente. Escolha agora, Júlia. Você tem poucos segundos. O que é mais importante para você? A voz de seu pai ecoava, mas algo dentro dela estava em conflito. Enquanto a fumaça se tornava mais densa, Júlia percebeu que não era apenas o fogo que a estava consumindo, mas também as verdades que se entrelaçavam ao seu redor. E em meio a essa confusão, algo inesperado aconteceu. Do nada, uma luz piscou através da sala como um relâmpago. E antes que pudesse processar, alguém gritou do fundo: Júlia, cuidado! A figura que surgia era uma mulher, de cabelos desgrenhados e vestes rasgadas. A mesma mulher que sempre aparecia em seu passado, associada às memórias da avó. Era a tia que todos acreditavam ter desaparecido. O tempo parou por um momento. O que você está fazendo aqui? Júlia exclamou, a incredulidade estampada em seu rosto. Mas a mulher nem teve tempo de responder. Ao se aproximar, ela puxou algo da bolsa. Era uma pequena caixa e dentro um cristal brilhante. Esse é o verdadeiro legado, Júlia. Ele pode te proteger. Nesse instante, seu pai sorriu e a expressão séria que trazia desapareceu. Você não precisa dela. O que ela está trazendo não é o que você pensa. Enquanto isso, o estrondo ressoou e o teto começou a ceder. A sala inteira tremia. A figura da tia hesitou, olhando para o pai de Júlia. Uma sombra de compreensão passou pelo rosto dela. Você não deveria estar aqui. Ela sussurrou. E os olhos dela fixaram na figura do homem de terno claro. O medo tomou conta da sala. Júlia se virou para ele. O que está acontecendo? O que você está escondendo? A tensão era palpável. O homem de terno claro começou a rir. Uma risada que misturava desdém e terror. Ai, Júlia, você realmente acha que esse jogo vai terminar assim? Não se esqueça! Todos têm os seus segredos! Ele então virou os olhos para o cristal na mão da tia. Um brilho que cortou na escuridão. Isso é o que você não pode ter. E por sua culpa, estou prestes a acabar com tudo o que você ama. Com isso, houve uma explosão de luz. E o cristal começou a brilhar intensamente. Júlia não conseguiu mais enxergar. Depois, tudo escureceu. Ela sentiu um puxão e, com isso, um profundo vazio dentro dela. Nesse surto de caos, percebeu que a sala se transformou em um gravíssimo campo de batalha. Quando a escuridão se dissipou, Júlia estava novamente em pé, mas sozinha. O ambiente estava completamente devastado. O que havia acontecido com a tia? E a multidão? Ela olhou em volta e tudo parecia uma cena de pesadelo. E então um grito a fez voltar. Era a voz da tia, mas não era ela. Era aguda e agoniada. Júlia, ele é... A voz sumiu, mas a imagem da mulher sendo puxada para uma sombra a fez tremer.
Júlia finalmente conseguiu ver o que realmente estava diante dela. O homem de terno claro agora tinha um olhar sombrio e em suas mãos um documento amarelado. Isso é o que você precisa ver. Ela hesitou. O que você fez? O que aconteceu com minha família? Eu apenas revelei os segredos que você estava destinada a saber. Sua verdadeira herança não é apenas uma bênção, mas uma maldição, ele respondeu, entregando o papel a Júlia. Ela o pegou com mãos trêmulas. Quando leu, seus olhos se arregalaram em choque. As palavras atravessaram sua mente como uma faca. A família que ela conhecia não era o que parecia. A traição estava cravada em cada linha, revelando um passado de desamor e manipulação. O vínculo entre aqueles que ela confava estava mais quebrado do que nunca. E assim, enquanto a poeira e fumaça rondavam, uma nova questão pairou na sala. Poderia Júlia realmente confiar em quem estava ao seu redor? E o que mais a verdade oscilava no precipício da revelação? As chamas começaram a aumentar novamente, e a urgência de um novo destino fervia em seu sangue. Estava prestes a descobrir não apenas a verdade, mas a essência de quem ela realmente era. Mas agora, o que isso significava para os que ela amava? O jogo tinha apenas começado. Júlia permaneceu em pé, segurando o documento que revelava segredos de uma vida que não parecia mais dela. O calor das chamas lamparinava ao seu redor, refletindo a luta em seu pai começou, mas as palavras escapavam como fumaça. Júlia não podia acreditar no que estava vendo. Era ele, o homem que sempre fora apenas uma memória fugaz nas histórias contadas pela avó. E agora ele estava aqui. A revelação que poderia curar ou cortar. Você é minha filha. E eu... A voz dela disparou, quebrando o silêncio tenso. Você não deveria ter feito o que fez. Você destruiu tudo. A dor do passado a envolvia como uma corrente. Mas no fundo, havia um desejo brotando. Uma vontade de saber a verdade. As vozes da multidão começaram a ecoar. Pessoas se movendo, gritos de pânico misturados com as chamas. Júlia, olhe para mim! A tia, aquele rosto que sempre fora uma sombra, fez-se presente. O cristal! Ele pode te dar o poder que você precisa! Júlia olhou para a caixa. Então para a figura do homem que se dizia seu pai. Agora uma ameaça palpável. Sim, venha, use-o, e você poderá finalmente perceber seu verdadeiro potencial. Você não é como os outros. O homem de terno claro gritou, sua voz agora repleta de desespero. E então, um estrondo. A sala tremeu enquanto a fumaça começava a encobrir tudo. Júlia percebeu uma escolha diante de si. Continuar presa nas mentiras do passado ou reivindicar seu lugar. O que a sua avó sempre dissera estava prestes a se realizar. Com um impulso, ela pegou o cristal da mão da tia e instantaneamente uma onda de energia pulsou.